No vídeo anterior eu apresentei para vocês a teoria dos controladores PID, alguns detalhes de funcionamento e toda essa parte conceitual foi mostrada. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de configuração de um controlador PI utilizando o método heurístico de Ziegler-Nichols. Para o caso do controlador PI, é necessário que se tenha os ganhos Kp e Ki, que são os dois ajustes do controlador. E aqui é mostrada a planta, ela completa, inclusive com a parte derivativa. Eu preciso obter esses dois valores para eu resolver o problema e poder implementar esse controlador. Sobre a porção derivativa, ela trabalha sobre o erro derivativo, que carrega muito ruído. Normalmente em aplicações industriais existe muito ruído e esse sinal é facilmente amplificado quando se utiliza o ganho derivativo e acaba inserindo muito mais problemas no sistema do que solução. E, portanto, ele é utilizado em uma pequena parcela de casos específicos. Normalmente a sua utilização é inferior a 5% nas aplicações práticas. E nesse caso, que eu vou apresentar aqui para vocês, não é necessário o ganho derivativo, portanto eu vou utilizar apenas o PI. E o derivativo vai ser configurado como zero, que ele não vai ter efetividade sobre o sistema. O método de Ziegler-Nichols, que é um método chamado heurístico, ele foi apresentado em 1942. Ele foi proposto através de uma publicação por esses dois engenheiros, o Ziegler e o Nichols, e ele é baseado em experimentação, ou seja, eu faço um acionamento da planta e faço as leituras dos sinais que resultam desse acionamento e a partir disso eu calculo os parâmetros do controlador. Como exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês, eu tenho um processo térmico e eu vou utilizar a ventoinha do motor de indução, que é acionado pelo inversor de frequência, para refrigerar um elemento de aquecimento. Então, eu tenho um resistor que é acionado com uma tensão constante, ele vai dissipar uma potência constante, tem um sensor de temperatura que vai realizar a leitura da temperatura desse resistor, e eu tenho a ventoinha do próprio motor de indução que vai gerar um fluxo de ar sobre esse resistor que vai vai resultar na sua queda de temperatura. E o meu objetivo é regular essa temperatura do resistor de aquecimento em um determinado valor dentro da faixa operacional, variando ali a energia através do fluxo de ar com a ventoinha do motor. Para fazer a obtenção da curva de resposta e obter os parâmetros do controlador com o método de Ziegler e Nichols, eu faço um acionamento dessa planta e faço a leitura das variáveis. Quais variáveis que eu vou ler? Eu vou precisar da leitura de temperatura e também saber com que frequência que eu estou acionando o motor. A curva de resposta da planta de forma experimental ela vai ter um formato aproximado, como mostrado aqui nessa figura, que ela é ilustrativa, que ela traz uma ideia geral da maioria dos processos, como é que eles são. Geralmente são sistemas que podem ser representados por uma equação de primeira ou de segunda ordem, e nesse caso aqui é uma função de transferência de primeira ordem, que não tem sobreelevação e tem um tempo de atraso. Eu preciso obter o parâmetro L e o parâmetro T, a partir dos quais eu vou calcular os ganhos do controlador. Agora eu vou mostrar aqui na tela a captura experimental dos dados, utilizando o software supervisório. Nessa captura eu acionei a resistência de aquecimento em uma temperatura
Acionei ela até que ela estabilizasse em uma temperatura, que no caso foi um pouco mais de 84 graus, e quando ela estabilizou, eu acionei o motor a uma frequência de 20 Hz, que gerou um fluxo de ar sobre esse resistor aquecido. Com esse fluxo de ar, vocês podem perceber que a temperatura ela cai, ao longo quando o tempo vai passando, ela vai caindo e vai estabilizar em outro patamar, que vai ser o Y de infinito, né? Que seria a temperatura. Se eu manter esse sistema ligado até um tempo infinito, ela vai ficar estável em um outro ponto. Aqui a gente vai apressar um pouco o vídeo, porque o tempo é em torno de 3 minutos para finalizar a captura, só para vocês terem uma ideia de como é feito esse processo. Após o experimento terminar, eu salvo essa tela gráfica, que é representada aqui nessa figura, e a partir disso eu faço a retirada dos parâmetros de forma gráfica. Eu vou obter aqui o y0, o y de infinito, o L e o T. Nessa figura aqui eu mostro o detalhe do L e do valor do T, que são dois valores de tempo que eu preciso para fazer os cálculos. Com esse ensaio, eu tenho esses principais valores aqui que eu vou precisar para fazer as contas, que são a temperatura inicial, a temperatura final, a frequência inicial, que no caso é 0 Hz, que o motor está parado, depois a frequência de acionamento, que foi de 20 Hz, e os parâmetros L igual a 3,63 e o parâmetro T de 52 segundos. Com isso, os cálculos dos ganhos do controlador, eles são esses mostrados aqui na tela. Primeiro eu calculo o ganho direto da planta, que é o K, que é dado pela variação da saída, que no caso é a temperatura, dividido pela variação da entrada da planta, que no caso é frequência, e eu chego a um valor de menos 1,5 grau por Hertz. Esse é o ganho da planta K. O ganho proporcional do controlador, o Kp, ele vai ser obtido de 0,9 vezes T dividido por K vezes L. Fazendo as contas, eu chego a um Kp de menos 8,6. O tempo de integração é calculado por 3 vezes L, que resulta em 10,89 segundos. E o ganho integral é obtido de Kp dividido por Ti, chegando a um Ki de menos 0,79. E assim está concluído a fase de cálculo de parâmetros do controlador, e disso resulta num Kp de menos 8,6 e um Ki de menos 0,79. Apenas comentando um detalhe, que esses números eles são negativos, porque esse sistema ele é de refrigeração, portanto, quando eu aciono o U, eu diminuo a saída da planta, eu diminuo a temperatura, e por isso o sinal de negativo, ela tem um ganho invertido. Na próxima etapa, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como implementar o controlador PI utilizando o inversor de frequência Schneider ATV320. Nessa mesma planta que eu realizei o ensaio para obter parâmetros, eu vou mostrar como configurar o controlador e vou mostrar ela funcionando para que seja verificada a eficiência desse controlador no ajuste da temperatura desejada. Até mais!